Fala, meus queridos, minhas queridas, tudo beleza? Meu nome é Alan Barros, eu sou o técnico eletrotécnico aqui da Energia Solar Rio. Estamos nessa maratona, né, de entrevista com os nossos clientes. Hoje eu estou aqui com o Alex e estou com a Bruna. Sejam bem-vindos aí. Obrigada. Para essa entrevista aí, show, da Energia Solar Rio. É um bate-papo, né, bem tranquilo, bem tipo estilo podcast, né? Então é aquela coisa bem de troca de informações mesmo, de pergunta, resposta, aquele feedback, né, com nossos clientes. E eu queria que vocês ficassem bem à vontade. Tá bom, Beleza? beleza. Show de bola? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você tomou conhecimento da nossa empresa, cara? Seja honesto aí. Então, creio que essa entrevista agora é um pouco atípica, porque nós somos da mesma família, né? Então a gente conheceu a empresa através das reuniões de família. Mas a gente conhecia a energia solar de antes de conhecer a empresa, a gente já conhecia a energia solar, mas a gente não tinha um conhecimento mais aprofundado acerca do tema, mas a gente já conhecia. Mas a empresa a gente conheceu através das reuniões de família. É o que eu esqueci de falar, né? A gente é da mesma família, ele é meu irmão, né? Então a gente sempre conversa realmente, né? Quando eu comecei a trabalhar com energia solar, aí logicamente ele tomou conhecimento e tal, e teve essa troca de informação aí. O que você pensava, assim, antes da energia solar, antes de eu começar com isso, o que passava na cabeça de vocês sobre a energia solar? Então, a gente tinha um conhecimento um pouco reduzido acerca da ideia da energia solar, porque a gente achava, por exemplo, que se a concessionária acabasse a luz da Light, aí a gente continuava com energia elétrica, mas a gente viu que não é assim no sistema, se não me engano, off-grid, né? O sistema off-grid não é assim. Então a gente tinha esse conhecimento. Não, o sistema que a gente é um grid, conectado na rede. É um grid. Então... Off-grid é desconectado da rede, é bancada de bateria, aquelas coisas. Ainda falta conhecimento. Mas então é isso que a gente tem essa noção, sim. Mas tem outras coisas também que a gente não conhecia tanto, que a gente passou a conhecer. Como a questão, né, que a gente achava que só gerava energia solar em dias ensolarados. Chuvosos ou nublados, a gente achava que não gerava. Isso também é uma dúvida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas me perguntaram. É bem corriqueiro isso aí. Isso. Algumas pessoas que depois que viram que nós instalamos energia solar, muitas pessoas ficaram curiosas em saber. E essa é uma das perguntas que acontecem bem constantemente pra gente. Com frequência. A gente pensava assim, no inverno não gera. A gente vai ficar pagando conta de luz autona porque não vai gerar nada. Mas a gente viu que não é assim. Não. A energia solar, quando a gente gera, né, num dia ensolarado, como hoje, por exemplo, você gera para você usar do dia e você gera para usar à noite também. Sim. Então aquilo é injetado na rede, né, à noite, quando o sol vai embora, a gente pega de volta. Isso no tempo nublado é a mesma coisa, né? Provavelmente você injetou durante o mês, então você tem energia para você usar depois, né? Então o dimensionamento da energia solar ele é de acordo com média anual. Né? Então, com certeza você tem energia, vai ter, né, essa energia lá na concessionária para, de repente, abater um mês que você... num mês que gere pouco, por exemplo, no inverno, aí você tem energia para bater sua conta da mesma forma quando tem muita energia. Então, é bem interessante mesmo. Na tua casa, quando a gente fez a instalação lá, teve muito curiosidade da vizinhança lá? Teve. Os vizinhos em peso veio perguntar o que era, como é que era. No trabalho, quando eu postei nas redes sociais, o pessoal veio me perguntar como é que foi, como é que está sendo a experiência, como é que diminui a sua conta. E a resposta, por enquanto, o feedback é sempre positivo. E uma das questões também, né, que por existir essa curiosidade, a gente vê que muitas pessoas já conhecem um pouco sobre energia solar, porém ficam na dúvida de como funciona e às vezes não tem um local para poder perguntar, uma empresa de confiança, né? E aí, pelo fato de a gente postar nas redes sociais, como vocês instalaram, botaram lá a plaquinha, né, com o telefone, isso acaba divulgando e passando uma confiabilidade para que eles possam ter um local, né, onde possam tirar e sanar as suas dúvidas, porque por mais que a gente possa falar algumas coisas, a gente não é empresa, então a gente sabe algumas coisas, mas o ideal é falar com um profissional da área para poder sanar todas as dúvidas sobre a energia solar, né? Isso, a gente coloca a plaquinha lá fora, tem a placa obrigatória, né, junto à concessionária,
a plaquinha amarela, e ao lado da plaquinha amarela a gente coloca realmente uma placa da nossa empresa, que é a nossa, querendo ou não, é uma empresa responsável pela obra lá, né? Sim. Isso. Né? Então, qualquer coisa que acontecer lá, a Light vai saber qual foi a empresa que executou a obra lá. Sim. Então é interessante também, e ao mesmo tempo faz querendo ou não, uma publicidade também que a gente faz, também ajuda também, né? Com certeza. Então, todo nosso cliente a gente bota essas plaquinhas aí. Qual foi o momento durante a venda que fez você fechar conosco? Qual foi o clique assim, pô, vou botar energia solar, cara? Quer saber? O que fez você realmente investir na energia solar? O que mais motivou a gente entrar nesse projeto foi a redução do custo. O custo mensal. O financeiro mesmo, né? É o financeiro. É a economia. Porque a gente estava pagando 550 mais ou menos de luz, né? 550, e nem era verão ainda, né? A gente estava pagando um valor muito alto e isso estava onerando muito nossa renda mensal. Isso porque a gente só usava um ar-condicionado. E a gente, com o nascimento da Sofia, ia precisar usar o segundo ar-condicionado. Então a conta ia dar um salto, né? Maior ainda. Então a gente já se antecipou, a gente viu que o valor que a gente gastaria para a Light, a gente gastou financiando a energia solar. Meio que o próprio financiamento, né, já é basicamente até mais barato do que fosse pagar realmente. No nosso caso, o financiamento ficou no valor que a gente pagava, porém, a gente botou uma geração maior do que a gente consumiu. Porque a gente botou um pouco além, né? Então, a gente tem um saldo extra aí, vamos dizer, né? Entendi. E consegue consumir o que a gente consumiria com os dois ar-condicionados, Você aumentou sua carga com os dois ar-condicionados a mais, que não existia. Isso. Né? E botou uma usina um pouco mais potente do que vocês precisariam, né? E o orçamento se manteve, basicamente. Isso aí. E aí tem um conforto, né? E agora vocês têm mais liberdade para usar energia, né? E ainda consome, né? Cria uma reserva todo mês, que a gente acompanha no aplicativo, que é outra vantagem muito boa, né? O aplicativo. Então, eu não conseguia acessar o aplicativo por causa do meu celular, mas agora com o meu celular novo eu já consigo. E ali a gente consegue acompanhar, né? Que gerou como está gerando diariamente, se está funcionando direitinho e tudo mais. E aí a gente vê que está sempre com uma reserva, ou seja... Todo mês chega a conta lá, vem os créditos que acumula lá, né? Isso aí. Vocês acompanham aquilo ali direitinho. Mesmo usando o ar-condicionado diariamente, a gente tem uma reserva. E a nossa empresa aqui tem enviado, não tem, para vocês esse relatório? Envia relatório. Todo mês envia o relatório para mim, eu recebo direitinho. Show de bola. E bate direitinho com os créditos que vocês têm da conta, bate com o relatório? Isso é bom, porque às vezes na correria, às vezes a gente não olha o aplicativo, né? Com 2 filhos agora pequenos. Aí quando elas mandam esse relatório, a gente tem a oportunidade de não esquecer. De olhar tudo ali, né? Acompanhando. Isso também é um feedback, né, da empresa. Com certeza. Com o cliente que ajuda. Isso é o nosso pós-venda, né? Isso é um pós-venda realmente diferenciado do mercado aí, porque empresas que eu vejo no mercado aí não ligam nisso, não. Isso é excelente. Tá tudo ali, né? Então ali num único papel, você vê quanto que você gerou, você vê quanto que você consumiu instantaneamente do que você gerou, aí você vê o quanto que você injetou na rede e quanto você tem acumulado lá na concessionária. Então, na conta, se você não tem esse relatório, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá, pegar, fazer cálculo, papai já te entrega tudinho assim, ó, né? Durante um ano, a gente entrega esse relatório para todos os nossos clientes. É uma forma também da gente monitorar essa geração, né? Isso dentro do orçamento. E é ótimo. E é ótimo, pra quem pô. Tem filho, é um diferencial. Às vezes a gente esquece mesmo. Então ali tá sempre fazendo com que o cliente possa estar tendo esse feedback, como você falou. Não, show de bola. Essa instalação, né? Esse serviço que a gente prestou para vocês recomendaria para algum amigo, parente ou algo? Recomendaria a gente? A gente já recomendou para várias pessoas. A gente já recomendou para várias pessoas, vários amigos que pensam acerca do tema. Inclusive teve uma que a gente fechou realmente, foi indicação de vocês mesmo, lá em Paciência, né? Ela me procurou para poder se informar, foi do teu trabalho, não foi? Do teu trabalho, né? Não teve um rapaz do teu trabalho? Teve algumas pessoas do meu trabalho que... Já teve fechamento já com a indicação de vocês. Sabem, né, que nós instalamos cada rede. E quando a gente, como eu falei no início, quando eu postei nas redes sociais, o pessoal perguntando, eu fui só marcando a empresa de vocês na rede social, pessoal, procura essa galera aí. É de confiança. A galera é brava aí, ó. Deixa eu falar, o que mudou na vida de vocês após a energia solar? Teve alguma mudança, algum start que você, antes era assim, agora, o
que mudou? O que A mudou na vida de vocês? preocupação de você estar consumindo além aquela coisa assim, essa lâmpada acesa, isso aí acesa, esse ar-condicionado tá Lá muito fiscal tempo. sou eu, né? Aqui, Fiscal da luz sou eu. Aí a gente ficava nessa Essa neura, neura né, aí, né? de ficar pagando, controlando o gasto, né? Mas agora a gente não tem tanto isso. Eu acho que outra questão também é o fato de você trabalhar de tudo, né? Então lá o ar-condicionado da nossa casa ele funciona praticamente 24 horas por dia. Porque eu durmo durante a noite e ele chega de manhã do trabalho e necessita usar o ar, né, para poder dormir, Claro. para ter o descanso. Então não é só uma questão de conforto, é uma questão de necessidade. Claro. Então o salto que deu, né, na taxa da energia, né? Se a gente não tivesse energia solar, a gente ia estar pagando uma conta para além de R$600. E a gente está passando num momento muito crucial, que era a minha gestação. Então eu precisava usar o ar-condicionado também por causa disso. E a conta de luz estava ficando muito cara mesmo. Então, como a gente falou, por causa da economia, juntou tudo. A economia, o conforto, né? A necessidade por causa do trabalho, que ele precisa ter um momento de descanso também. Claro. Então, o ar-condicionado lá em casa, né, os gastos com energia não era uma questão só de conforto, é também necessidade, né? Então, foi muito viável pra gente. A gente manteve, como a gente falou, nem manteve o padrão de uso, acho que a gente está consumindo até mais, porque lá em casa tem forno elétrico, chuveiro elétrico são 2, né? Ar-condicionado são 2, airfry, vários itens que consomem, a máquina de lavar que é secadora também. Então a gente conseguiu manter tudo que a gente já mantinha, né, de uso, de consumo, e até agora está consumindo mais por causa das crianças, né? Por causa dos 2 ar-condicionados. Então foi ótimo pra gente. Pô, show de bola. Então agora é só usufruir mesmo, né? Só Manter. Deixa eu te falar, alguma coisa ficou devendo com a nossa empresa, né, sobre a prestação de serviço? Tu acha que faltou alguma coisa ou tudo foi tranquilo? Não, foi bem tranquilo a instalação, não tenho nada o que falar. Veio um componente com defeito, mas a própria fabricante trocou. Ah, teve esse caso realmente. Teve um caso do microinversor que veio com um problema, mas a própria empresa trocou. Vocês foram lá, Foi. Lá, o que foi que aconteceu? O equipamento chegou e a tensão nominal do equipamento era diferente da utilizada lá no local. Isso. Aí não funcionou na hora, né? E te identificou e viu que... E qual foi o comportamento da empresa quando identificou isso aí? O que aconteceu? No caso, vocês levaram um equipamento que vocês já tinham aqui, colocaram no lugar para não deixar de gerar, até que a empresa responsável pelo equipamento troca do trocasse o equipamento, vocês trocaram, foram lá e fizeram a substituição. Mas Show. a nossa usina de geração lá não parou de gerar a hora nenhuma. Aí, ó. Tá vendo aí? Diferencial da nossa empresa também, ó. O equipamento deu pau, a gente vai lá e bota outro no lugar, e o cliente não tem que esperar, não. O cliente não tem culpa, não, viu? Muito bom isso. Então, isso E a gente identificou pelo aplicativo, né? Foi identificado pelo aplicativo. A gente Que não estava percebeu que gerando. não estava gerando. identificou ali na hora, pum, é isso mesmo. E a vantagem do microinversor, né? Que lá foi microinversor. Lá é microinversor. Então a gente consegue monitorar cada placa individualmente, né? Isso. Uhum. E o que vocês acharam desse recurso a mais aí? É bom que a gente sabe fazer futuramente, se tiver manutenção em qualquer placa, a gente vai saber qual é a placa que está tendo problema. Isso aí. Gente. Se tiver, não, vai ter. Uma hora vai ter manutenção. Isso aí não tem jeito, vai demorar bastante tempo, mas uma hora vai ter. Uma hora pode acontecer. Aí a gente vai saber mais especificamente onde Vai ser está o cirúrgico, né? problema. Ó, aquela placa tal, da linha tal, aquela Tá placa lá problema. tá Sim. problemática. Ou pode ter acontecido alguma coisa, já aconteceu, bala perdida caiu na placa, quebrou. Acontece na chuva de Né? granizo. Chuva de granizo, raro acontece que dá a variar uma placa com chuva de granizo, mas pode acontecer. Mas coisas podem acontecer. Teve um cliente que a placa deu problema por causa de fogo de artifício. O fogo subiu, não estourou, caiu na placa do cliente, deu problema. Acontece, né? Então, coisas, Incidente. né? Coisas podem acontecer nessa... E a questão de seguro, cara? Vocês estão assegurados lá direitinho, a empresa? Sim, Tá, tem um ano de seguro grátis no momento da instalação. Aí, ó. muito bom. Show. E a instalação também foi muito rápida, né? A gente também tinha uma noção que talvez pudesse demorar, né? Na época a já gente estava pensa- próximo até a A gente Sofia. pensava que ia demorar 2, 3 meses, mas Foi muito rápido. bem rápido. Instalação rápida, você chega até se A preocupar. parte da homologação, né? Foi muito rápido. Foi bem rápido. Foi rápido. Chegando o quê? Um mês e pouco.
Por aí. E a instalação em si mesmo, colocar as placas. A instalação em si foi em um dia, não foi em 2 dias, né? Não, o segundo dia foi só para finalizar mesmo. 2 horinhas de trabalho vocês terminaram. Foi isso mesmo. Foi bem tranquilo. Foi bem rápido. Eu vou fazer um negócio com vocês, é um bate-volta. Vou fazer uma pergunta, você responde numa única palavra, uma coisa bem rápida. Show? Show. Um elogio para a energia solar Rio. O que você tem para... Diego, quer falar primeiro? Pode falar. Então, eu acho que, para mim, o que marcou em relação à energia solar Rio foi, como eu falei, a agilidade, né? Estava vivendo um momento crucial em relação à gestação, precisava que fizesse instalação rápido, tanto porque estava o neném para nascer, e também porque a gente precisava economizar energia. E como a gente falou, a gente achou que era uma coisa demorada, mas não, foi muito rápido e tranquilo, assim, como grávida, né, não me deu trabalho, de sujeira, não deu nada, foi super tranquilo, vocês deixaram tudo organizado. Então, assim, essa agilidade, eu acho que é algo importante, porque quando é um trabalho muito demorado, que se estende por vários dias, às vezes demanda certa dificuldade. Então foi a agilidade, né? Isso, acho que a agilidade, né? E a qualidade também do serviço, porque também não adianta ser ágil e não ter qualidade, mas somou agilidade com qualidade de serviço. O que marcou mais para mim foi a qualidade de serviço, porque tem muita, a gente gera expectativa em cima de algo que a gente está instalando, vai pegar um produto ou um serviço, tudo que a gente vai fazer te gera uma expectativa. Então, quando a gente colocou a energia solar Rio, a gente colocou a energia solar pensando assim, será que vai dar certo, será que não vai? Aquela coisa meio... algo novo para a gente. E, graças a Deus, já atendeu todas as nossas expectativas e está funcionando direitinho, a conta veio do jeito que a gente queria. Então, tá vendo baixinha a conta? Graças a Né? Deus. Só a taxa. A taxa mínima aí. Cento e pouquinho, lá trifase. Trifase. Isso aí. 100 e pouco, né? Isso. 120, 140. Show de bola. Equipe técnica da energia solar Rio, os meninos foram lá executar uma obra lá. Acho que eu acabei falando Foi o que a gente falou, basicamente, você falou da empresa. Foi bem tranquilo. Foi bem relacionado Eles aos foram muito respeitosos a todo momento, instalaram, trabalharam focados ali, como eu falei, acho que a dona de casa fica preocupada, né, de sujar o quintal todo, aquela coisa. Não teve sujeira. Achei interessante também que no dia que vocês foram instalar, estava chovendo, e vocês se preocuparam com a segurança deles. Reagendou, né? Aí reagendou, me mandou filmar, falou, olha, a gente esteve aí, estava chovendo, por segurança nós vamos reagendar, que isso é interessante também, Com entendeu? certeza, e a telha lá, aquela telha nova, cara, escorrega que é uma maravilha aquilo lá, A hein? gente tinha acabado de trocar o telhado, né? E vocês trocaram o telhado justamente para colocar energia Pra botar solar, energia né? solar. A telha era de barro, vocês botaram aquelas modernas agora. Como é que fala? Esmaltadas. Aí ficou bacana o telhado. Então, foi tudo assim, foi legal também, porque não focou só no cliente, não, tem que instalar, não, pensou na equipe, né, a empresa, os funcionários. A segurança desse lado aí tem que ter em primeiro lugar. E aí, a equipe administrativa da empresa, a parte interna aqui, o que vocês têm a falar do vendedor da empresa? Nos atendeu todas as vezes que a gente pediu um orçamento, que a gente estava vendo se a gente ia instalar microinversor, inversor, qual é a diferença de valor. A gente viu que o processo de venda, praticamente, propriamente dito, da energia solar, o pessoal teve bastante paciência com a gente quer pechinchar aqui, não, o que dá para tirar aqui? Aí o pessoal teve bastante paciência, nos entregou todos os orçamentos que a gente pediu, todas as nossas solicitações foram atendidas com agilidade também. Então, tem só elogiar. Você falou esse lance da proposta de microinversor e tal. O que fez você fechar com o sistema de microinversor, em vez do inversor de string tradicional de parede, né? Então, por ser um microinversor, por ser mais atualizado, um sistema mais atualizado, e nos dá a possibilidade de acrescentar futuramente, de ampliar o projeto, porque hoje a gente tem dois filhos pequenos, tem um de 4 e um de 7 meses. Então, futuramente, eles vão demandar mais energia elétrica, seja para tomar um banho, seja para ouvir uma música, seja para esquentar uma comida no micro-ondas, computador,
eles vão demandar Som. mais. Eles vão demandar mais energia dentro Receber da os amigos casa. em casa. Receber os amigos em casa. Fazer Tá? festa, eita, não. Pensando no futuro, Então, né? pensando no futuro, a gente pretende ampliar o projeto, a gente escolheu um projeto que nos dê essa possibilidade. Facilita a vida, né? Facilita essa Não possibilidade. adianta pensar só no hoje, né? E realmente, lá a gente projetou um sistema, botou uma infraestrutura um pouco mais robusta para poder suprir uma futura ampliação também. Isso aí. Isso A aí. gente pensou nisso. Na verdade, quem pensou nisso foi o Alex, instalou, quando a gente pensou em instalar, ele já falou, ó, vamos botar tal sistema, porque as crianças vão crescer e eles vão demandar consumo, porque eu mesmo não tinha pensado nisso. É. E a gente pode querer ampliar, então é melhor e... É isso aí. Você pensou. Não, vocês pensaram certo. Vocês pensaram certo. Lá na minha casa eu botei microinversor também pensando nisso e aconteceu. Lá em casa eu comecei com 8 placas, depois eu aumentei 8, depois fui para 12, aí depois passou 2 meses depois foi para 20. E... então foi uma coisa realmente crescendo. Mas, Se eu botasse inversor tradicional, eu tava lascado. Eu ia ter que desfazer a instalação toda para poder ver outra infraestrutura, muda tudo. que eu Então, consumo o mais. microinversor facilita muito. Facilita muito. E as reuniões de família agora é tudo lá em casa, né? Então, agora tem mais consumo também. Tem então, isso foi também. interessante também. Show de bola. E o pós-venda da empresa? Como é que foi? Depois que tá tudo pronto lá, como é que foi? Como é que tá sendo o comportamento de vocês após isso tudo aí? Além de a gente ter esse pós-venda, que foi o lance do equipamento com problema, isso é pós-venda. Nós tivemos um suporte da empresa para colocar um equipamento lá para a gente não deixar de gerar. Depois que chegou o equipamento novo, foi marcado, agendado no momento que o técnico foi lá, a gente efetuou. Fez a troca do inversor. A troca do inversor. Tem a questão dos relatórios mensais, feedback mensais, para a gente ver se o sistema está se comportando da forma como a gente gostaria. Além do monitoramento que vocês têm, né, do aplicativo, que diário, né? Ali você vê quanto que gerou. Mas ali não dá o que você consumiu instantaneamente, o que você injetou, não tem essas informações. Então isso a gente manda para vocês detalhado, né? Isso aí. E então, o feedback está sendo rápido, porque quando a gente recomenda sempre a pessoa, né, a gente passa, ó, isso eu sei te informar, mas além disso, o ideal é você entrar em contato com a empresa, e a pessoa, não, já consegui falar com eles e tal. Então, acho que as pessoas também que a gente indica, se estão fechando, é porque estão tendo, né, de certa forma, um atendimento rápido, um atendimento de tirar dúvidas com qualidade, a pessoa sente confiança e fecha. Com certeza. Né? Se sente acolhido, né? Porque a pessoa chega cheia de dúvida, então ela vai investir o dinheiro dela, que às vezes ela está guardando durante anos, numa coisa que ela quer ter segurança, né? É verdade. Então, pensando no futuro, como a gente fez também. Então, essa questão da segurança, né, do confiança, a gente teve uma entrevista também com um cliente lá da Ilha do Governador, cara. Esse cliente pagou à vista em época de pandemia e a instalação demorou a acontecer, porque o cliente ficou com medo de instalar na época da pandemia, aquele boom, aquela coisa de fica em casa, não recebe ninguém, teve essa coisa, né? E o cliente pagou à vista, cara. A gente estava com todo o recurso da instalação e a gente conseguiu transmitir essa confiança para o cliente. A instalação da obra, por opção do cliente, foi quase 2 meses depois da data que a gente tinha instalado, que a gente tinha agendado. A gente agendou um dia, no dia X. Aí depois no dia X a pessoa, não vou receber vocês porque estava época de pandemia, né? Claro, foi uma recomendação governamental que estava na época, não recebe ninguém, e fica em casa, não sai. E nisso durou 2 meses, a gente fica segurando aquele recurso, né? Não, isso aqui é do cliente, né? Isso aqui é para executar a obra dele, eu não vou mexer. Então, um dinheiro que não é meu até então, né? É um dinheiro que eles tinham reservado para fazer aquela obra ali. E e aí não aconteceu na hora, mas aconteceu depois e o cliente ficou super satisfeito. Depois ele voltou e teve aquela de botar máscara, luva. O cara fez um corredor de plástico na casa pra gente. Acabou que a instalação aconteceu no meio da pandemia e aí vocês vão ver a entrevista com o cliente lá, relatou tudo e foi bem legal. Eu fiquei muito feliz também do feedback desse cliente também, que é a questão da confiança, né? Porque o cliente pagou à vista e a instalação não estava. E foi legal que vocês também flexibilizaram o bem que vocês quisessem, vocês também respeitaram o direito dele de não querer naquele momento, entendeu? Isso também é interessante, né? Tem cliente que pode querer de imediato, como pode ter cliente, vamos flexibilizar aí, eu tenho compromisso, ou no caso dele, com medo. Isso também é uma situação de respeito, né, ao que o cliente quer, né? O direito dele de escolher também.
A gente tem um quadro aqui nessas entrevistas que a gente está fazendo de pergunta de cliente para cliente. Você vai fazer uma pergunta para um cliente e você vai responder uma pergunta de um cliente. Beleza? Aí você pensa numa pergunta aí para o próximo cliente responder. Tá, pensar. Uma pergunta bem interessante. Eu tenho aqui uma pergunta já de uma cliente. Aí agora eu queria que você fizesse uma pergunta para o próximo pessoa que a gente for entrevistar, para responder uma pergunta de vocês. Aí na sua rua, quantos já instalaram energia solar? Minha pergunta fica aí. Quantos já instalaram energia solar na nossa rua? Bem, com a energia solar Rio, por enquanto é a gente. Só a gente. Mas a gente está o tempo todo motivando, né? A gente está apresentando a energia solar para os nossos vizinhos ainda. Sim. Mas tem uma vizinha na rua de trás que já tinha antes da gente. Já Nas duas ruas, da lateral do Namoro Peito ali de Setembro. Tem dois vizinhos lá com energia solar. Mas na minha rua, propriamente na minha rua, não tem ninguém, só eu. Vai abrir a ala de lá para os outros. Inclusive, a gente tá sempre falando, né? Vai lá, né? Poxa, vai lá, dá um panfletinho aí pra gente botar lá no correio. Porque, assim, às vezes a pessoa vê energia solar, tem a dúvida, né? Como a gente falou. Mas, às vezes, um prospecto, alguma coisa que a pessoa possa, né, conhecer. E, às vezes, a gente não tá em casa, né? Por causa do trabalho. Acho que é o primeiro ponto que é o que ajuda mais para adquirir novos clientes, é você ter o cliente satisfeito. Né? Eu acho que quando a gente passa o feedback positivo para o outro, eu acho que já tem meio caminho andado. Eu acho que tem o energia solar, por ser um mercado novo ainda, tem muita gente com muitas dúvidas. Mas quando essas dúvidas começarem a ser mais sanadas de forma mais macro, eu acho que a gente consegue ter mais pessoas na rua lá com energia solar. Com certeza. Tá novinho também, né? Tem pouco tempo que a gente falou. Mas em breve a gente crê que várias outras pessoas vão querer. Vai. A tendência é o futuro realmente. A tendência é as pessoas, a energia está cada vez ficando mais cara. Isso. A inflação energética está muito grande, cara. E as pessoas estão se readequando economicamente também, né? Então, com isso, quando melhorar, elas vão começar a poder investir, né? Porque muitas até querem, mas economicamente ainda não estão estabilizadas para isso. Outros guardaram, né? Tinha dinheiro para investir. Então, acho que também, assim, em breve as pessoas vão começar. E tem muita gente que investe mal também, né? Às vezes tem dinheiro, compra carro. Isso aí. Gasta com bobagem, viagem e não deixa essas coisas que às vezes é até necessário, né? Para a economia futura. Sim. Pensando lá na frente e acaba não investindo, né? Verdade. Também tem essa questão também de consciência. Verdade. Né? E tem a questão da sustentabilidade também, né? Também. Com certeza. Energia limpa, renovável, tem energia todo dia. Com certeza. Né? Não está poluindo. Sem agredir nada. Sem agredir nada. É porque, como você falou, tem muita gente que investe mal. Com o dinheiro investido na energia solar, por exemplo, a gente poderia ter acabado a parte estética da nossa casa. A gente poderia ter feito toda a parte estética que a gente queria. Verdade. Mas a gente preferiu investir porque a gente viu que o custo-benefício em relação à energia solar ia ser muito mais lucrativo, né, de uma forma geral, do que mexer na estética da casa. É melhor ficar com a casa meio, né, ainda faltar algumas coisas, mas ter esses benefícios, do que você pegar, terminar a casa, mas vai pagar uma conta de luz de R$700, né? Como você falou, vai aumentar, fica nessa, né? Questão governamental aumenta, diminui, aumenta, e o salário muitas das vezes está ali contadinho para pagar as contas, e aí como é que você faz? É difícil, então tem que investir certo. É isso aí. A gente tem que investir certo, né? Tá tudo muito bem. Não, show de bola. Qual é a pergunta que você tem para o cliente aí? Então, a pergunta é o seguinte: qual é o maior benefício que você acha que teve ao adquirir a energia solar? Essa é a pergunta que fica no ar. Show de bola. Pergunta bacana. O próximo cliente vai responder com certeza. Eu queria agradecer vocês aí pela ter vindo aqui, né? Geralmente a gente vai na casa dos clientes assim, não, eu vou ir na empresa e tal. Muito obrigado aí por ter vindo, aceitado esse convite, tá? Show de bola, muito obrigado mesmo. Eu queria deixar a câmera aberta para você mandar um recado para o cliente, para as pessoas que não têm energia solar. O que você tem a dizer para eles?
O que eu tenho a dizer é que tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo, porque por questão financeira você vai ter condições de pagar porque você já paga a tua conta de luz. Então, uma coisa compensa a outra. E que você futuramente, quando você terminar o financiamento, é só lucro. Então, adquira o quanto antes para você ter benefício para tua casa e para tua família, porque essa renda futuramente você pode usar para outra coisa. Show de bola. Show de bola. O recado tá dado. Mais uma vez, muito obrigado. Quer falar alguma coisa, Bruna? Não, só Show. isso que o Alex falou já. Realmente Show de é um bola. benefício a longo prazo, vale a pena, não precisa ter medo. Né? Isso aí. Se tem dúvida, sane suas dúvidas para você entrar no seu investimento. Vem com a gente, só tirar com a gente a dúvida aí. Só é. Vocês não podem ficar com dúvida. Show? Mais uma vez, obrigado aí. Tem uma lembrancinha para vocês. Estamos no mês do cliente. Que legal. Então a gente vai deixar essa lembrancinha para vocês aí. Muito bom, muito legal. Show? Muito Mais obrigada. uma vaca. Ei. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Show? Show. Muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Queria agradecer vocês aí que ficou com a gente até esse exato momento. Não deixe de deixar um like no vídeo aí, dar aquela curtida, deixar um comentário aí sobre o que você achou no nosso conteúdo aqui. Deixa o like, se inscreve no nosso canal para não perder nada aí, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí. Valeu!